Olá pessoal, neste vídeo a gente vai conhecer três técnicas. Olá pessoal, neste vídeo a gente vai aprender três técnicas de amostragem de dados. A gente vai aprender como trabalhar com amostragem aleatória simples, amostragem aleatória estratificada e amostragem aleatória sistemática. Você vai conhecer a diferença entre elas e como atuar de forma prática e para resolver os problemas do seu projeto. Vamos lá! Nesta aula a gente vai ver em detalhes algumas técnicas de amostragem de dados utilizando o Python. Você vai ver que existem diversas técnicas de amostragem de dados. A gente tem a amostragem simples, aleatória, a gente tem a amostragem sistemática, a amostragem estratificada e a amostragem do tipo cluster. A gente vai abordar aqui nessa aula a amostragem aleatória simples, a sistemática e a estratificada. E, como o nome já diz, a amostragem aleatória simples, ela simplesmente seleciona indivíduos a partir de uma população de forma aleatória, como o nome já diz, de forma que todos os indivíduos têm a mesma probabilidade, ou seja, a mesma chance de serem selecionados. E a gente pode especificar que essa amostragem aleatória simples ela vai ser com reposição e sem reposição. E como o nome já diz, com reposição significa que a cada novo sorteio, as mesmas amostras têm a mesma probabilidade de serem encontrados, de serem selecionados. A sem reposição significa que, uma vez um indivíduo for retirado a partir da população para uma determinada amostra, quando eu faço o sorteio novamente, quando eu vou gerar uma nova amostra, aquele indivíduo não pertence mais à população e ele não vai ser selecionado. E a gente vai ver que a gente tem bibliotecas, a gente pode trabalhar de forma simples utilizando o Python com esses determinadas tipos de amostragem. Então, nessa imagem aqui, a gente tem até um exemplo aqui de uma figura. A gente tem a população aqui de pessoas, né? E parece bonecos aqui, como são as pessoas. E na amostragem aleatória simples, a gente foi selecionado aqui uma amostra de 5 indivíduos. Ele foi selecionado de forma aleatória aqui, sem nenhum critério. Tá? Na amostragem sistemática, já é diferente. A gente especifica uma semente, uma semente aleatória, e a gente vai buscar amostras, né, buscar indivíduos para compor a nossa amostra a partir de um intervalo entre essas sementes. Tá? Então, a gente pode ver aqui que os indivíduos foram selecionados um indivíduo e tem um intervalo para selecionar os próximos indivíduos. Então, buscou esse primeiro boneco, depois pulou uma faixa de alguns bonecos aqui, buscou o próximo e assim por diante. A gente vai ver na prática como a gente trabalha com a amostragem do tipo sistemática. E na abordagem do tipo estratificada, né? Nesse exemplo aqui, na abordagem do tipo estratificada, a gente irá garantir que a gente vai manter pelo menos uma proporção de determinados indivíduos baseado em alguma outra característica, baseada na característica daquela população. Então, no nosso exemplo, a gente vai ver que a gente vai carregar uma base de dados, a gente vai separar uma amostra de forma que a gente tenha o mesmo número de exemplos, né, de exemplos a partir das correspondentes classes, de forma que a gente não tenha uma amostra, evite ter uma amostra enviesada, com muitos registros a partir de uma classe e com poucos a partir de outras classes. Então, a gente vai entender como funcionam essas técnicas de amostragem simples aqui. Para essa aula, a gente vai trabalhar com as bibliotecas Pandas e a biblioteca Searble. Logo abaixo, a gente também vai trabalhar com a biblioteca NumPy. Tá? A gente vai ver que é bem simples. Então, para instalar, a gente vai instalar import, vai importar as bibliotecas, já está instalada no meu ambiente. Eu vou fazer o import pandas as pd, ou seja, importar a biblioteca pandas e vou importar a biblioteca Searble. Então, Shift Enter aqui, executei, então importei as bibliotecas no meu ambiente. E para esse teste, a gente vai trabalhar com a base de dados Iris. É uma base de dados super simples, pequena, que a gente já abordou em diversas aulas aqui no canal também. Então, vou carregar essa base de dados utilizando o método loadDataSet da biblioteca Searble, né? Vou armazenar na variável que eu chamei de Iris. Então, uma vez que eu já carreguei essa base de dados, né, utilizando o método loadDataSet, eu consigo criar um DataFrame. Então, se eu executar o método iris.read, eu tenho aqui 5 amostras, né, da minha base de dados. Eu tenho as características aqui, que é a largura da sépula. E, por fim, eu tenho as minhas classes aqui, que é a espécie de flores. Beleza? É uma base de dados super simples e bem conhecida, que a gente já trabalhou bastante. Então, para a gente visualizar as informações dessa base de dados, eu vou executar o método info. Então, tá lá. Eu tenho uma base de dados com 150 registros, né, do tipo float. Não tem registro nulo. Beleza? Uma base de dados super pequena aqui, bem bacana para trabalhar.
Então, 150 registros, uma base de dados bem tranquila. Então, o primeiro passo, eu quero criar uma amostra com apenas 10 registros a partir do conjunto de dados, ou seja, a partir da minha população de 150 registros, que é a minha base de dados ARES, eu quero criar uma amostra de apenas 10. Tá? Número de 10 amostras, 10 registros, né? Uma amostra simples, pequena, e para esse exemplo eu vou fazer uma amostra aleatória simples. Então, olha que bacana, o Pandas já nos fornece o método sample, e o método sample ele me permite especificar um número de linhas que eu quero gerar a minha amostra. Então, a partir do parâmetro n aqui, ó, como ele diz aqui, ó, número de itens que serão retornados a partir do meu data frame para gerar a minha amostra. Então, eu posso especificar a partir de um número fixo, eu quero, nesse exemplo aqui, eu quero a amostra de 10 registros, ou também posso especificar a partir de um valor percentual, que ela é muito legal. Então, para o nosso exemplo aqui mais simples, eu vou criar uma amostra com apenas 10 registros. Então, vou executar o método, vou chamar o meu DataFrame ARES, né? Vou chamar o meu DataFrame ARES, vou chamar o método sample, especifiquei com o meu valor de n, ou seja, o número de amostras é 10. E vou armazenar na variável dfSample. Então, se eu fizer dfSample.info, está lá. Eu tenho um DataFrame que eu acabei de criar com apenas 10 registros. Então, foram selecionados esses 10 registros de forma aleatória através do meu método sample. Tá? Então, de forma randômica, de forma aleatória, foi selecionado 10 registros a partir da minha população maior, que é o meu DataFrame ARES. Beleza? Super simples. E se eu quiser especificar também que eu quero criar essa amostra a partir de um valor percentual. Então, para isso, eu vou usar também o método sample, só que agora com o atributo frac, né? Que vem de fração. Ao especificar frac, nesse caso, eu quero 10% da minha base de dados. Tá? Então, minha base de dados tem 150 registros, eu quero 10% dessa base de dados para criar a minha amostra. Então, para isso, eu vou chamar frac é igual a 0.10, especificando que eu quero selecionar 10% da minha população do meu DataFrame ARES para me criar a minha amostra, que eu também vou armazenar na variável dfSample. Vou sobrescrever o meu DataFrame anterior, vou executar o df.info. Está lá. Agora ele me trouxe uma amostra com 15 registros. Por quê? Que é diferente de 10. Porque lá eu especifiquei que eu queria apenas 10 registros. Aqui eu quero 10% da minha base de dados. E a minha base de dados tem 150 registros. Ele me retornou um novo DataFrame com valor de 15 registros. Olha que legal, né? Super simples e bacana. E, mais uma vez, o método sempre vai retornar de forma aleatória. Então, interessante também, um outro parâmetro interessante aqui do método sample é o método replace, que, como eu disse, é onde a gente especifica se a gente vai ter uma amostragem com reposição e sem reposição. Por padrão, a gente tem uma amostragem sem reposição, ou seja, uma vez que o indivíduo foi selecionado a partir de forma aleatória para a nossa amostra, se a gente executar mais uma vez, aquele indivíduo não será ele não tem a mesma chance de ser selecionado, beleza? Já foi selecionado, ou seja, sem reposição, como eu disse anteriormente. Beleza. Então, com esse método simples, a gente viu como fazer a amostragem, a definição de uma amostra aleatória simples, a amostragem aleatória simples. E agora, a gente vai ver o exemplo da amostragem aleatória estratificada. E a amostragem aleatória estratificada, ela nos permite gerar extratos a partir da nossa população. Então, por que a amostragem aleatória estratificada é interessante? Porque a gente tem cenários que a gente precisa criar uma amostra a partir da nossa população, de forma que a gente não tem uma amostra enviesada, ou seja, a gente não tenha uma amostra com muitos registros de uma determinada classe ou de uma determinada característica da nossa população e poucos da mesma característica. Então, por exemplo, para o nosso exemplo aqui, eu quero criar uma amostra com 20% da minha base de dados, de forma que eu mantenha o balanceamento entre as classes. Eu não quero, por exemplo, 20% da minha base de dados vai dar 30 registros. Eu não quero que eu tenha 20 registros da classe íris setosa e apenas 5 da versicolo e 5 da virgínica. Eu quero, usando uma amostragem aleatória estratificada, eu vou garantir que dessas 30 amostras que eu selecionei de forma aleatória, eu vou ter 10 amostras de cada classe, ou seja, 10 da íris virgínica, 10 da versicolo e 10 eu esqueci o nome da espécie, da outra espécie da nossa base de dados aqui, que eu esqueci. Então, de forma que eu vou ter 10 registros de cada uma das classes, que eu tenho 3 classes na minha base.
tá bom? Então, a amostragem estratificada, ela vai gerar esses extratos, mantendo a característica que a gente especificar aqui. Então, para isso, a gente vai executar a função trainTestSplit da biblioteca scikit-learn. A gente já viu diversas vezes essa biblioteca trainTestSplit aqui nas aulas do canal, e ela está lá no pacote Model Selection. Então, a gente vai importar a função trainTestSplit a partir da scikit-learn. Vou importar, está lá, já importei. Tá? E agora, se a gente executar aqui o iris species.value counts, eu consigo ver a contagem de registros por classe. Então, até para me relembrar aqui, eu tenho as classes virgínica, na minha base, a classe cetose e a classe versicolo. Então, voltando ao exemplo que eu dei, eu especificando 20% da minha população, vai dar 30 registros, eu vou garantir, através da amostragem estratificada, que eu vou manter 10 registros de cada classe, 10 da íris virgínica, 10 da íris setosa e 10 da íris versicolo, beleza? Então, para isso, a gente vai usar a função trainTestSplit, que, como eu já disse, vem da biblioteca scikit-learn. É muito simples. Então, nesse exemplo aqui, eu estou criando para a gente aqui as variáveis xtrain, xtest, ytrain e ytest, que a biblioteca trainTestSplit serve para a gente dividir os nossos dados em um conjunto de treino e um conjunto de teste. Então, para isso, ele me pede aqui os meus valores de x, as minhas classes do valor x, a opção Stratify, ou seja, se eu vou fazer uma amostragem, se eu vou separar esse conjunto utilizando uma amostragem estratificada, e se sim, qual é o atributo da minha base de dados, né, qual é a característica da minha população que irá ser utilizado para gerar os extratos. Então, nesse caso, eu vou gerar os extratos a partir do meu atributo espécies. Ou seja, eu quero que ele faça a divisão para mim do meu conjunto de treino e meu conjunto de teste, de forma que o meu conjunto de teste, que vai conter apenas 20% da minha base de dados aqui, vai manter igualmente os valores das amostras com as respectivas classes. São 10 amostras, mais uma vez, 10 amostras da íris virgínica, 10 da cetose e 10 da versicolo. Então, para isso, eu especifiquei que eu quero 20% para o meu conjunto de teste. Então, eu especifiquei aqui, ó, test size é igual a 0,20. Então, eu vou executar, ele vai separar para mim aqui no meu conjunto de teste. Nesse caso, eu não estou interessado no conjunto de treino, porque eu não estou separando a minha base de dados para rodar um algoritmo de machine learning. É simplesmente para a gente ver esse exemplo da amostragem estratificada. E se eu executar os ytest.shape, a gente vê a nossa forma do nosso conjunto de dados, eu tenho lá 30 registros, né? E se eu executar o ytest.valueCount, ele vai mostrar que eu tenho 10 registros da classe íris virgínica, 10 da classe íris setosa e 10 da classe versicolo, ou seja, eu fiz uma amostragem aleatória estratificada. A função garantiu os extratos para a gente não ter o enviesamento nessa amostra. Olha que bacana, isso é muito legal, tá bom? E para finalizar, a gente vai ver agora um exemplo de como a gente consegue gerar uma amostragem sistemática. Como eu já disse, essa amostragem sistemática, a gente gera uma semente aleatória e a partir dessa semente aleatória a gente vai gerando intervalos a partir da nossa população e selecionando os indivíduos a partir desses intervalos, que podem ser os índices do nosso data frame, pode ser algum valor inteiro, sequencial da sua população, vai depender do que você está trabalhando. Então, para isso, o primeiro passo para a gente trabalhar com a amostragem sistemática é a gente gerar a semente aleatória. Então, vou importar aqui a biblioteca NumPy. Tá? Importei a biblioteca NumPy. E agora eu vou chamar a função choice da biblioteca do pacote handle, do pacote aleatório. Então, ele que vai gerar para mim um número de 0 até 10. Né? Então, ele me pede aqui o valor da faixa. Né? Então, eu quero explicar um valor de um número de 0 a 10. Ele sempre inicializa em 10 e aqui eu especifico o número final da minha faixa. Então, eu vou especificar 10 aqui e eu quero apenas um número, que é apenas uma semente. E vou armazenar na variável semente. Tá lá. Se eu imprimir aqui o conteúdo da variável semente, executando a variável semente aqui no console do Jupyter, do Google Colab, desculpa, ele me mostrou que foi selecionada a semente de número 2. Então, ou seja, eu já tenho a minha semente, que é 2. Então, a numeração de 0 a 10, ele gerou para mim uma semente aleatória 2, tá bom? E agora, eu posso gerar os índices a partir da minha semente. Então, como que vai funcionar esse index? Eu vou chamar aqui o método do NumPy, o método arrange, ou seja,
eu quero que gere um array a partir de uma faixa, inicializando em 0, finalizando em 100 e com o meu step com o valor da minha semente, ou seja, eu vou especificar que será gerado uma faixa de valores a partir da minha semente, ou seja, eu especifiquei que a minha semente é 2, no meu caso aqui. Ele vai gerar os números de 0 a 100 de 2 em 2. Então, 0, depois 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante, até o número menor que 100, que no caso vai ser 98. Então, vou gerar esses índices a partir da minha semente e intervalos, a partir de intervalos gerados a partir da minha semente, que eu gerei de forma aleatória. Então, vou armazenar, vai ficar claro quando a gente vê o conteúdo da variável índices. Então, eu armazenei essa faixa de valores seguidos, né, de intervalos a partir da semente na variável índices e executar ela aqui, ele me mostra lá, ó. Como a minha semente foi 2 e eu especifiquei que eu quero uma faixa de valores de 0 a 100, ele me retornou 0, 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante. E essa faixa de valores eu chamei de índices. E para isso, agora o passo final é o seguinte, eu vou gerar a minha amostra a partir dos meus índices. Por quê? Porque eu gerei esses índices de forma a partir de uma semente aleatória e a partir de um intervalo que corresponde a esse valor de semente. Então, essa é a amostragem estratificada. Então, vou lá na minha base de dados, ou seja, vou na minha população, vou na minha base de dados íris e vou selecionar apenas os indivíduos, ou seja, as amostras que correspondem aos respectivos índices que eu selecionei. Então, para isso, eu vou chamar o meu DataFrame Iris, vou especificar o meu método lock. Vou chamar aqui, ó, entre parênteses, vou especificar que eu quero os valores de índices, que estão na variável índices, e que eu deixei os dois pontos vazios, que ou seja, corresponde aos registros, né? E vou armazenar na variável amostra. Executei, então já selecionei a partir da minha população maior, a partir do meu DataFrame Iris, eu especifiquei só as amostras que correspondem a esses valores de índices. Então, se eu chamar a minha variável amostra agora, está lá, ele vai me retornar as amostras, os valores que eu especifiquei da minha amostra, que no meu caso aqui, se não me engano, foram 50 registros. Se eu selecionar aqui amostra.info, para a gente ver o tamanho da nossa amostra, eu tenho lá, tá lá, 50 registros, que foi uma faixa de 0 a 100, só que com o valor de semente foi selecionado igual a 2, então eu especifiquei que um valor de 0 a 100, pulando com o step de 2, ou seja, com o step da minha semente, pulando de 2 em 2 valores de índice, ou seja, é como se eu tivesse especificado esses indivíduos a partir da minha população de forma também aleatória só a partir de um método sistemático, a partir de um método que segue esse intervalo. Então, para a gente ficar mais claro ainda, se eu executar novamente esse bloco de comandos, vamos voltar aqui, ó, e gerar mais uma vez uma semente. Opa, aqui ó, agora eu quero uma semente também, mas não é um valor de 0 a 10, só que apenas um valor que eu vou armazenar na variável semente. Dessa vez agora ele especificou a semente 7, né, o valor de 7 como minha semente. Vou gerar os meus índices de 0 a 100 agora pulando de 7 em 7. Então vamos lá, ele vai gerar menos índices agora, né? Tá lá, eu já tenho a minha faixa de índices. Então agora eu posso gerar a minha amostra a partir dos meus índices, ou seja, a partir desse processo sistemático. Então, vou chamar o método lock, passando os valores de índice. Ele vai gerar a minha amostra. Se eu especificar, está lá. Agora eu tenho uma nova população bem menor, né, com valores que iniciou aqui em 0, depois pegou o índice 7, depois o índice 14, o valor do índice 14, o valor do índice 21, 28 e assim por diante, até chegar no valor de 98, que é menor que 100. Tá bom? Se a gente executar o amostra.info, a gente vai ver que a gente tem agora uma amostragem com apenas 15 registros. Tá? Uma amostragem sistemática a partir de um valor de semente que foi escolhido de forma aleatória. Então, nessa aula, você conheceu 3 técnicas de amostragem. A amostragem aleatória simples, a amostragem aleatória estratificada e a amostragem aleatória sistemática. Tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui pra gente, compartilhe, deixe seu comentário e para a gente crescer cada vez mais o canal. Um forte abraço e até mais.